que é que um pagode misterioso, uma orquestra de instrumentos musicais e o número zero têm em comum? Parece o início de uma daquelas perguntas de lógica, mas a resposta, por incrível que pareça, está numa forma profundamente criativa de desvendar um dos pilares da matemática. Hoje vamos analisar um projeto pedagógico chamado O Pagode dos Números. As fontes que temos à nossa frente são um verdadeiro tesouro. Temos uma história ilustrada, lindíssima, a transcrição de um vídeo que a narra, instruções para uma atividade manual e ainda um artigo que nos dá a chave para a filosofia por trás de tudo isto. A nossa missão aqui é tentar ir além do isto é giro e perceber porque é que funciona. Ou seja, como é que uma narrativa bem construída pode desmontar um tópico tão abstrato como os conjuntos numéricos e transformá-lo em algo memorável e, eu arrisco dizer, belo. E essa é a palavra certa, belo. Porque o que vamos ver é que isto não é apenas um truque pedagógico. É uma tentativa de restaurar a estética e a intuição na aprendizagem da matemática, algo que bem muitas vezes se perde em fórmulas e exercícios mecânicos. Então, vamos lá, vamos entrar neste pagode. A história começa num cenário fantástico, o planeta Ven, onde uma personagem curiosa, o Jovem Zero, se aventura dentro de um pagode enigmático. E cada andar que ele explora corresponde a um conjunto numérico que, por sua vez, é personificado por uma família de instrumentos. E antes de subirmos sequer o primeiro degrau, temos de parar no nome do planeta. Planeta Ven. Podia ser só um nome exótico, não é? Mas é a primeira pista. É uma referência explícita e genial aos diagramas de Venn, a ferramenta visual que usamos para mostrar as relações de inclusão entre conjuntos. Espera lá, então o nome do planeta não é só um nome engraçado, é literalmente a primeira peça do puzzle. Exato. A história está a usar a própria ferramenta matemática como cenário. Isso é incrivelmente astuto. Sem dúvida, o autor está a preparar o cérebro do aluno para a ideia central. A de que uns conjuntos vivem dentro dos outros. Há de que uns conjuntos vivem dentro dos outros, antes mesmo de a primeira personagem aparecer. Precisamente, é o que na psicologia da educação se chama instrução ancorada. O conhecimento novo é ancorado numa narrativa ou num ambiente familiar. Aqui, o ambiente em si já é o conceito. A história não está a acontecer sobre matemática. Ela é a estrutura matemática. Ok, vamos então dissecar isto andar por andar. O Jovem Zero entra no primeiro compartimento e o que é que ele ouve? Percussão, Certo? tambores, marimbas, chocalhos. As fontes descrevem o som como tendo muito impacto e agitação. E eles apresentam-se como o conjunto dos números naturais. E a escolha da percussão é fundamental. Por que é que não se começa com violinos ou flautas? Porque os números naturais são a base da contagem. São discretos, rítmicos, 1 a 1. 1, 2, 3, 4. É o bater de um tambor. É o pulso rítmico e primordial da matemática. A história não está apenas a dar um nome a um conjunto, está a traduzir a sua função essencial numa experiência sensorial. Faz todo o sentido. É o batimento cardíaco. A seguir, os percussionistas apanham o elevador e chegam a um novo compartimento, onde o som é totalmente diferente. Muda tudo. Muda tudo. Flautas, saxofones, clarinetes. Instrumentos de sopro. Apresentam-se como os simétricos dos números naturais e, juntando-se aos outros, formam o conjunto dos números inteiros. E a metáfora sonora expande-se de uma forma muito elegante. Se a percussão nos deu o ritmo, o pulso, os instrumentos de sopro dão-nos a melodia e a direção. Certo. Uma flauta pode tocar uma nota aguda ou uma nota grave, pode subir ou descer. Esta dualidade espelha perfeitamente a reta numérica, que se estende para o lado positivo e para o lado negativo a partir do zero. Já não temos apenas a contagem, temos a posição e o sentido. A história destaca um pormenor que eu achei delicioso. O zero pergunta porque é que o símbolo para os números inteiros é um Z, e um clarinete explica que vem da palavra alemã zählen, que significa contar. É um daqueles detalhes que se calhar numa aula normal passaria completamente ao lado. E é mais do que um detalhe curioso. Ele legitima o conhecimento. Mostra que os símbolos matemáticos não são arbitrários. Eles têm uma história, uma etimologia. Dá uma sensação de solidez e de herança cultural a algo que podia parecer só uma convenção abstrata. O aluno não está só a decorar um Z, está a conectar-se com a história da matemática. A viagem continua. O grupo, que agora já é uma pequena banda de percussão e sopro,
atravessa um corredor tão estreito que, e eu cito, tiveram de se dividir para conseguirem passar. Uhum. Do outro lado encontram instrumentos de corda, guitarras, violinos, harpas. Este é o conjunto dos números racionais. Aqui a metáfora torna-se um pouco mais conceptual, mas é igualmente poderosa. A ação física de dividir-se para passar no corredor é a pista para a definição matemática. Claro, a divisão. Os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos como uma fração, um quociente, uma divisão. O próprio símbolo Q vem de quociente. Confesso que, à primeira leitura, esta metáfora do corredor me pareceu menos imediata que as dos instrumentos. A ideia de dividir-se para passar não corre o risco de ser um pouco confusa? É uma boa observação e poderia ser se estivesse isolada, mas a chave está na forma como a narrativa a executa. A ação física de se dividir é imediatamente seguida pela explicação verbal das personagens. O corredor força a ação e os instrumentos de corda explicam o porquê. Ah, ok. É a combinação do ato físico com a palavra que solidifica o conceito. E a escolha das cordas também é interessante. Uma corda de guitarra pode ser tocada inteira ou pode ser dividida em metades, terços, quartos para produzir notas diferentes. A ideia de divisão está na própria natureza do instrumento. E neste ponto, a música que eles tocam todos juntos é descrita como sendo cada vez mais harmoniosa, quase perfeita. Gosto da escolha da palavra quase. Claro. Deixa a porta aberta para o que vem a seguir. Exatamente, porque a reta numérica, mesmo com todos os números racionais, ainda tem buracos, infinitos buracos, na verdade. E para preencher esses buracos, o grupo avança para o compartimento seguinte. E o caminho para lá chegar é descrito de forma muito específica. Fazem-no ao longo de diagonais de quadrados e de retângulos. Adoro esse pormenor. À porta são recebidos pelo incomparável Pi, personificado por um piano fabuloso. E atrás dele, infinitos teclados. Este é o conjunto dos números reais. O que é fascinante aqui é a genialidade de visualizar os números irracionais. A referência às diagonais de quadrados é uma alusão direta à raiz quadrada de 2, o primeiro número irracional a ser descoberto. Pelos gregos, certo? Pelos gregos, que abalou o mundo da matemática da altura. E o pi, claro, é o irracional mais famoso. Dar-lhe a personalidade de um piano fabuloso é fantástico. Lembro-me na escola de o pi apenas aquele número estranho que tínhamos de decorar. Aqui ele é uma personagem, é o líder de uma orquestra, de repente tem carisma. E porquê é que os teclados são a escolha certa para os reais? Bem, pensemos nisto. Um piano tem uma gama de notas vastíssima. Consegue tocar melodias simples e harmonias de uma complexidade imensa. Representa um sistema completo, percebo. Os números reais são o conjunto que completa a reta numérica, que a torna contínua, sem buracos. Os teclados, ao juntarem-se à percussão, ao sopro e às cordas, representam a unificação de todos os elementos anteriores, numa estrutura superior. É por isso que eles se intitulam a realeza dos conjuntos numéricos. Eles governam a reta numérica contínua. E é nesse momento que o jovem Zero, o maestro neutro, organiza todos os instrumentos numa bela organizada orquestra sinfónica de conjuntos numéricos. E aqui a metáfora atinge o seu auge. A história construiu passo a passo, auditiva e visualmente, o conceito de conjuntos aninhados. N dentro de Z, dentro de Q, dentro de R. Exato. Cada novo grupo de instrumentos não substitui o anterior. Junta-se a ele. A orquestra fica maior, o som mais rico. Isto é um palácio da memória em ação. O cérebro humano não retém factos abstratos com facilidade, mas está programado para reter narrativas e relações espaciais. O pagode, com os seus andares, e a sua orquestra crescente, não é só uma história bonita, é um mapa mental. O conhecimento não é memorizado, é localizado dentro de uma estrutura. Exato. Uma estrutura que faz sentido intuitivo. Mas a sinfonia quase perfeita é subitamente interrompida por um som estranho. São as raízes quadradas de números negativos que também querem entrar na orquestra. E aqui vem o remate da história pela boca do jovem Zero que desabafa. Isto começa a ficar complexo demais até para mim. O cliffhanger matemático perfeito. A palavra complexo não é usada ao acaso, claro. Claro que não. É uma deixa óbvia e brilhante para o próximo conjunto, o dos números complexos. A história termina,
mas não fecha a porta. Pelo contrário, abre uma nova, ainda mais intrigante, e mantém a curiosidade do aluno acesa para a próxima aventura. Portanto, a história constrói esta orquestra incrível na mente do aluno. Mas o projeto não fica por aí, pois não? Não, de todo. As fontes mostram que o passo seguinte é tirar esta ideia da cabeça e pô-la nas mãos, literalmente. Sim, e é aqui que a abordagem se torna ainda mais robusta. Passamos da audição e da visualização para a ação. As instruções são muito diretas. Recortar várias figuras ovais de papel, de tamanhos diferentes, cada uma a representar um conjunto. Depois, sobrepô-las da maior para a menor e furá-las no centro com um lápis. As fotografias do resultado final são muito elucidativas. Cria-se um pequeno pagode tridimensional que é uma representação física e tátil da hierarquia dos conjuntos. Isto é pedagogia de excelência. Ao construir o seu próprio pagode dos números, o estudante está a internalizar o conceito de uma forma muito profunda. Certo. Transforma uma ideia abstrata, a inclusão de conjuntos, num objeto concreto que pode segurar e manipular. É um diagrama de Venn que se pode tocar. Estamos a ativar a aprendizagem sinestésica. O conhecimento deixa de ser algo que o professor dá e passa a ser algo que o aluno constrói. E isto apela a diferentes estilos de aprendizagem, imagino eu. Exatamente. Pense na multiplicidade de canais que estão a ser usados. O canal auditivo, com a história narrada, o visual, com as ilustrações e o modelo final, e o sinestésico, o aprender fazendo, através do ato de recortar, montar e escrever os símbolos em cada camada. Esta abordagem multimodal garante que a mensagem tem uma probabilidade muito maior de ser compreendida e retida, independentemente do estilo de aprendizagem preferencial do aluno. É uma forma de democratizar o acesso ao conceito. E aqui é onde a coisa fica ainda mais interessante, porque este pagode dos números não é um projeto isolado. Não faz parte de algo maior. As fontes revelam que faz parte de um universo criativo muito maior, idealizado pelo professor Sérgio Machado, chamado CSI Matemática, Cálculo sob Investigação. Só o nome já é um programa. Um nome que promete mistério e aventura. Duas coisas que, bem, raramente associamos ao cálculo. Sem dúvida. E os outros títulos que encontramos confirmam isso. Temos, por exemplo, 00P, o agente irracional, que é um mistério matemático sobre o assalto a um museu. Adoro. Há também a Guerra dos Tronos, que aparentemente usa dragões e magos para ensinar a resolver equações. E ainda Deus vê-se Mátana e a Máquina da Carlota. Isto não é uma aula, é um universo narrativo. E se ligarmos isto ao panorama geral, o artigo do professor Machado, que temos nas fontes, explica a filosofia por trás disto tudo. O objetivo, diz ele, é apresentar a matemática com encanto e simplicidade para a tornar leve e agradável. Isto é uma afronta direta à visão tradicional da matemática como uma disciplina austera, rígida e, para muitos, assustadora. Ele defende uma mudança de paradigma no papel do professor, que deve ser um incentivador na instigante aventura do conhecimento. Gosto da palavra instigante. Não é uma viagem calma, é uma aventura. E essa aventura não se faz só a ouvir. Ele sublinha a importância de ir além do modelo de ouvir e praticar. Certo? A proposta é uma ecologia de aprendizagem que inclui fazer, argumentar e discutir. O aluno não é um receptor passivo de informação, é um agente ativo na construção do seu próprio entendimento. Isto está em linha com as teorias construtivistas mais avançadas que nos dizem que a aprendizagem significativa acontece quando interagimos, questionamos e criamos com o material. No fundo, o objetivo final é o que ele descreve de forma muito poética como deixar uma pegada pedagógica duradoura e positiva. Exato. E essa pegada não é a nota de um teste, é a relação emocional que o aluno desenvolve com a matéria. É a memória. É a memória de ter construído um pagode, de ter ouvido a história da orquestra. Anos mais tarde, a fórmula exata pode ter sido esquecida, mas a estrutura, a relação entre os conjuntos, essa imagem mental da orquestra sinfónica, provavelmente permanecerá. É isso que é uma pegada pedagógica. Então, o que é que retiramos disto tudo? O que começamos por ver como uma história infantil sobre um pagode revela-se, quando analisada em profundidade, uma máquina pedagógica sofisticadíssima. Sem brevidade. Combina narrativa, metáfora sensorial, atividade prática e uma filosofia educacional robusta para transformar a abstração dos números numa sinfonia que se pode compreender, sentir e até construir.
E a lição aqui transcende a matemática. O que este projeto demonstra é um método para desconstruir qualquer tópico complexo. Seja na física, Seja na física quântica, na filosofia de Kant ou na compreensão de um código de programação, a chave está em procurar a estrutura subjacente, a narrativa escondida por detrás dos factos e das regras. Encontrar essa história, ou criá-la, é o que transforma informação em conhecimento. Deixa de ser algo que memorizamos para um teste e passa a ser um mapa mental que podemos navegar para o resto da vida. Deixa-me terminar com uma citação adaptada do artigo do autor, que resume isto na perfeição. Mais importante do que perceber como funciona a fechadura é desfrutar do jardim para além da porta acabada de abrir. Isto deixa-nos com uma pergunta para refletir. Que outras portas trancadas do conhecimento na nossa vida pessoal ou profissional poderiam ser abertas não com uma chave de força, mas com a história certa?